Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, que vocês não façam, é isso, tá? Não restringam demais a alimentação de vocês. Não tentem mudar de 8 para 80, assim, de uma hora para outra. O processo de emagrecimento, como já disse, ele é um processo, que é, né, que você vai mudando os seus hábitos aos poucos até que aquilo, né, até que aquilo se torne um hábito na sua vida, se torne constante, e aí você vai fazendo aquilo de forma natural, né? E aí quando você vê, você já vai estar comendo esse tipo de alimento pouquíssimas vezes e você não vai sentir falta. Mas por isso que essa diminuição tem que ser feita de forma gradual e não de uma vez por todas, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é não cortem e não restringam completamente as guloseimas e as besteiras, né, da vida de vocês, assim, bruscamente, de 8 para 80, porque essa restrição pode gerar um descontrole alimentar lá na frente, que daí vocês não vão conseguir controlar. E aí, a hora que começar a comer, vocês vão comer de uma forma exagerada. Então aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, então eu já sei que, né, para eu diminuir essa minha né, vontade de comer guloseimas o tempo todo, eu não posso fazer isso de uma forma brusca, né? Eu não posso fazer isso de 8 para 80, eu tenho que ir fazendo isso de uma forma gradual. Mas e como que eu vou fazer isso? E é isso que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, primeiro de tudo, vocês têm que começar a reduzir comendo cada vez menos. O que isso significa? Nossa, Carol, mas o que isso significa? Se você, por exemplo, tem o hábito de comer lá as guloseimas, as besteirinhas lá, todos os dias, vocês vão reduzir a frequência que vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão, por exemplo, alternando os dias. Se vocês comem todo dia, vocês vão começar dia sim, dia não, mas colocar como meta, tá? Não, amanhã eu não vou comer absolutamente nada das besteiras, eu vou deixar elas fora da minha vida, tá bom? Por quê? Porque comer essas guloseimas acaba se tornando um círculo vicioso. Por quê? Como eu disse lá no começo da live, né? Porque são alimentos que eles são muito ricos em gordura, açúcar, eles têm muitos aditivos químicos e são alimentos, tem muito açúcar, e esses tipos de alimentos, eles tendem a fazer com que vocês fiquem viciadas, entendeu? São alimentos que de certa forma viciam. É como se você estivesse falando aí de álcool, bebida alcoólica, entende? Se você come lá todo dia, você vai tentar reduzir a frequência que você vai fazer isso. Começa com dia sim e dia não. Outra coisa muito importante, tá? Não tenham guloseimas em excesso em casa, tá? Porque assim, aquele ditado, se eu não tenho, eu não como. Se você sabe que tem lá na sua casa e tem em excesso, no primeiro momento, né, a primeira brecha que tiver, você vai lá beliscar. Então não tem em excesso, tá? Tem ali, sempre, se vocês gostarem de chocolate, sempre tem assim unidades. Não ter, por exemplo, caixa de bis, caixa de bombom, barras de chocolate, porque é o tipo do alimento que se você começar a comer, você não vai conseguir parar, enquanto não vê fim, né? Bis, por exemplo, dificilmente uma pessoa que gosta vai comer 1 bis, 2 bis. Vai comer a caixa inteira. Então, por isso, não tenham em excessos, tá? Deixa ali para aqueles momentos que você sabe que tem ali uma vontade um pouquinho maior, mas tenham sempre unidades. Por exemplo, bombom em unidade, chocolatinho em unidade, porque daí você sabe que você vai comer aquele e não vai ter mais para depois. Comeu, acabou, matou a vontade e pronto. O problema é o excesso. Quando você sabe que tem excesso, enquanto não vê fim, você não para de comer. O que vocês precisam aprender para poder emagrecer, mas principalmente, que eu acho que é o fundamental, é conseguir manter o emagrecimento, é conseguir manter uma rotina, é mudar os hábitos. E isso vocês só vão fazer o quê? Através de uma alimentação equilibrada, atividade física, um sono de qualidade e ingestão de água. Não queiram encurtar o processo porque não vai funcionar, tá? Coloquem isso como lei. O processo de emagrecimento, ele só vai funcionar e ser duradouro se tiver mudanças de hábitos. Se vocês forem lá, tomarem o medicamento e continuarem com os mesmos hábitos antigos, não vai funcionar. Vocês vão emagrecer momentaneamente, mas depois vem o rebote, que a gente chama, né? Que você acaba engordando tudo que você emagreceu e aí acaba engordando o dobro depois.
ok? Então, tomem muito cuidado. E são medicamentos que, né, tem que ser prescritos por um profissional. Você não pode fazer uso sem realmente ser prescrito por um médico. Tem que ter um acompanhamento. São medicamentos que mexem com o sistema nervoso, então tem algumas pessoas que têm problemas disso com, né, irritabilidade. Eu já tive pacientes que tiveram até problema, desenvolveram síndrome do pânico tomando esses medicamentos, então tem que ter muita cautela, tá bom? Não façam uso de nenhum tipo de medicamento sem o acompanhamento profissional de um médico habilitado, ok?